que é um dos principais jornalistas do Brasil, sempre foi e sempre será, um sujeito de uma cultura extrema e um cara de um coração grandão do jeito que ele é. Pedro Bial, bom dia, é um prazer e um orgulho estar falando com você. O orgulho e o prazer é multiplicado desse lado aqui. Bom dia, Datena, muito bom estar participando do seu programa. Pedro, como é que você está analisando essa série de problemas que a gente tem todo dia, não é? O racismo não é uma história nova no Brasil, tanto que eu já fiz uma breve história do tempo aqui, mas está aparecendo. A cada dia que passa está aparecendo. Como está aparecendo a injustiça social, você vê de gente morrendo de fome, gente que não tem o que comer, então isso só está ficando mais claro no Brasil. Como é que você analisa a nossa sociedade como um todo depois da pandemia? Eu estava acompanhando o seu raciocínio e é muito claro o que você apresentou, é exatamente o que a gente vem constatando. Tudo que de alguma maneira estava mais ou menos encoberto e que as pessoas podiam passar e fingir que não estavam vendo, afetar de indiferença, tudo se escancarou. A pandemia e a quarentena, o isolamento social, as consequências seríssimas na economia, tudo isso veio a exacerbar problemas antigos, né? Problemas que existem no Brasil desde que nós temos um projeto de nação, desde sempre. Tudo se acelerou, algumas coisas até para resultados positivos, a aceleração de soluções digitais para a nossa vida cotidiana, mas também a aceleração no sentido de uma pressão e um sentido de urgência diante de problemas que a gente adiou por muito tempo e que nós tergiversamos, perdemos muito tempo espicaçando as nossas diferenças, buscando onde nós discordamos, que tipo de valores diferentes nós temos, em vez de procurar, e eu acho que isso é urgente, um território comum que todos nós temos, em que nós concordamos. Eu posso ter valores e uma forma de vida completamente diferentes do meu vizinho, mas há certas coisas que nós temos em comum. Essa questão da desigualdade que você estava enfatizando aí, que se expressa de uma maneira muito clara no modo racista permanente nas relações sociais brasileiras, a diminuição da desigualdade, o combate à pobreza, interessa a todos. É claro que interessa àqueles que precisam saber o que vão comer no almoço e no jantar, mas interessa também àqueles que têm alguma coisa. Eu estava lendo um livro muito bonito de um alemão sobre... É bastante revolucionário. O livro foi lançado há uns 2 anos e ele demonstra que as árvores, os bosques, as árvores têm comunicação, elas se comunicam via uma rede de fungos que há debaixo da terra. Enfim, estou falando isso por quê? Porque numa floresta, num bosque, há árvores mais expostas, mais enfraquecidas e que correm perigo de vida, e as árvores mais frondosas, com mais nutrientes, dividem os seus nutrientes com as mais fracas, porque é do interesse das mais fortes que as mais fracas se fortaleçam. Porque há várias instâncias da vida em que os interesses do indivíduo se coincidem com os interesses do coletivo, da espécie. Eu acho que é isso que a gente não está entendendo. Assim, o combate ao racismo interessa aos brancos, muito, enormemente. E, é claro, aos negros em primeiro lugar, porque são as principais vítimas do racismo. O combate à pobreza interessa aos ricos, porque todos nós estamos no mesmo barco.
Isso no início, é delicado dizer, todos nós estamos no mesmo barco, porque teve gente no início da pandemia que andou dizendo isso, e não é verdade. A pandemia afetou muito mais gente que não tinha condições de se proteger, de ficar isolado, que não podia escolher, não vou trabalhar de casa. Não, grande parte, talvez a maioria dos brasileiros, trabalha de manhã para ter o que comer à noite. Então, eu acho que agora ficou tudo escancarado, né, Datena? E nós, comunicadores, você, esse grande comunicador, um exemplo magistral para todos nós, nós temos essa responsabilidade de tornar isso comum, um conhecimento de todos, para que a gente comece a trabalhar juntos. Acho que esse negócio de ficar apostando no conflito, isso acaba mal. Acho que nós precisamos de conciliação nesse momento. Mas acho que eu sou uma voz meio ingênua de falar isso agora, mas, enfim, talvez seja justamente por isso que tem que ser dito. Não, você já dizia isso antes de acontecer a pandemia. E a gente sempre viveu num rebanho, tá? Exatamente porque a gente sai de um regime de exceção, que as pessoas querem negar a história, que a gente saiu de um regime de exceção, entra num regime democrático, que eu fui até contestado pelo Gilmar Mendes. Eu falei assim, o Brasil nunca teve democracia antes do regime de exceção de 64, que foi um golpe, as pessoas querem negar, mas foi um golpe. Mas o Brasil nunca teve democracia, teve império, uma república exaustivamente que pisava dos mais pobres, das classes mais pobres, né? Estado Novo, depois a sequência com Getúlio, depois divisões aí absurdas, políticas e com pressões internacionais, depois o golpe militar, depois veio a democracia. Quando veio a democracia, eu disse, nossa democracia é uma democracia doente, porque nós tivemos aí 2 presidentes empichados e 2 presidentes presos. Aí o Gilmar me corrigiu. O Gilmar, que é uma pessoa muito culta, você falava em livro alemão, o Gilmar ele solta a gente pra caramba porque ele se baseia no direito alemão, que dificilmente prevê pena, né? Só é apenado quem comete crime muito grave, e a pena é com o objetivo, um dos objetivos do direito de aplicação da pena, se pressupõe a recuperação do réu, que não acontece no Brasil de jeito nenhum. Aqui, você empilha a gente dentro de uma cadeia, o Estado é incompetente em gerir a cadeia, os caras vão lá, se unem por causa da opressão e montam um PCC. Então, quem criou o crime organizado no Brasil foi o Estado doente brasileiro. Mas o Gilmar falou exatamente porque 2 presidentes foram empichados e 2 presos, as instituições funcionaram. Então, a nossa democracia funciona. Isso é que é importante. Eu ia chegar nesse aspecto. Você sempre foi um dos caras que pagou muito caro, porque sempre expressou as suas opiniões e nem tinha pensado em consequências. Você fala o que pensa, que é assim que deve ser. Tá? As pessoas têm que ser assim, têm que ser transparentes. E esse negócio de imprensa livre, isso é uma brincadeira, é uma palhaçada, porque não existe imprensa livre em lugar nenhum do mundo. Você é livre até a página 12. Tá? Você pode ser corajoso, mas você perde o emprego. Se você passar da página 12, você perde o emprego. Nós vamos até a página 12. O Datena é corajoso, uma ova, porque se o dono da televisão disser que não é essa a forma de agir editorialmente da empresa, se você passar dessa linha, você vai para a rua. Se o dono do jornal. Então não existe esse negócio de imprensa livre. Existe uma imprensa mais ou menos livre, com algumas pessoas que arriscam a sair do rebanho, e quando você tira a cabeça do rebanho, você é excluído do rebanho de uma forma definitiva. Teve muito jornalista que foi morto durante o regime de exceção, teve muito jornalista que sumiu do gibi porque expressou a sua opinião, foi apagado socialmente, que não deixa de ser uma morte. Tá? Mas essa história do nós contra você, tá? E eu me lembro que eu estava entrevistando o Bolsonaro na casa dele, antes dele assumir, e eu já percebi que ele estava meio que apavorado em assumir uma nação como presidente da República, porque ele nunca tinha sido um político de tamanha expressão, sempre foi do baixo clero. Eu disse assim, presidente, essa história de se obrigar com a Globo, com a Folha de São Paulo, com esses jogos de comunicação, acho que já passou, né? O senhor agora é presidente da República, pode deixar isso para lá. Não, Datena, deixa eu pensar do jeito que eu quero. Bom, então o senhor pensa do jeito que o senhor quer. Só que é muito mais difícil você, através do conflito,
chegar a um consenso do que é melhor para todo mundo, principalmente se tratando do presidente da República. Tanto que agora ele melhorou, está longe de ser o ideal, mas melhorou. Esse negócio do nós contra você, eu fiquei com medo da gente ter eleições sangrentas já, municipais agora. E isso não aconteceu dentro da medida do possível, né? Houve mortes, houve crimes, mas não aconteceu na proporção que a gente esperava. Aquele nós contra você. Talvez isso a pandemia tenha ajudado um pouco, porque deixou as pessoas dentro de casa. Eu não acompanho rede social, não sei até que ponto o ódio se espalhou na rede social, mas eu tenho a impressão que foi mais ou menos controlado, porque já houve regras contra fake news e daí por diante. Isso já é um avanço, né, Biel? Essas eleições mais tranquilas que nós tivemos, se pelo dedo a gente conhece o gigante, tomara que a gente continue assim depois que a vacina apareça. Tomara que a gente continue com medo de ser agressivo, porque a agressividade não leva a lugar nenhum, né? Essa história de dividir o país um contra os outros não leva a lado nenhum. O princípio democrático é você respeitar o direito do contrário. E tomara que continue assim. As eleições foram muito mais calmas do que a gente imaginava, né? Sem dúvida, a agressividade e a coragem, que no fundo é covardia, porque coragem nas redes sociais, coragem no anonimato é covardia, essa violência e agressividade expressa nas redes sociais, ela dificilmente se traduz nas ruas. Às vezes, sim, em alguns momentos, em manifestações, mas quando há grandes rituais e festas democráticas, como as eleições, o brasileiro ele tem uma tendência a curtir muito esses momentos, a aproveitar. É como você disse, por mais que alguns queiram falsear, fingir que não existiu, existiu sim um passado aí muito tirânico, antidemocrático, e é uma alegria constatar que nós temos aí 30 anos de democracia, com todos os seus problemas. A democracia é problemática. Uma das virtudes da democracia é a sua vulnerabilidade, a sua fragilidade, é uma plantinha que a gente tem que cuidar sempre. E os políticos eles vão explorar as suas vocações. A vocação, eu acho que é algo incontrolável na carreira política do nosso presidente Jair Messias. Ele se alimenta do conflito. Isso, vários amigos dele e pessoas próximas dele, esse é o estilo, é assim que ele se projetou. Mas isso acaba o levando a um beco sem saída. Da mesma maneira, um dos antecessores dele, o Lula, que foi o sujeito que começou verbalizou e expressou essa frase, nós contra eles. Ora, alguém depois virou e falou, então tá, se eu sou eles, vocês vão ver. E aí deu-se o que deu-se. O país está polarizado até hoje. Então é como se o Bolsonaro se alimentasse disso, os adversários da esquerda também se alimentassem, e como eu falei antes, a gente tem que buscar aí um território comum, senão a gente chega a um beco sem saída. A pandemia, para mim, foi... eu acho que o Bolsonaro, assim como o Trump nos Estados Unidos, ele está pagando o preço de ter menosprezado o valor da vida. Você pode ter todas as críticas ao isolamento, como foi feito, que há que se prestar muita atenção tanto na saúde quanto na economia, que essa hierarquia é diferente, é difícil de dizer, primeiro a saúde, depois a economia. Acho que você tem que ter Mas nós precisávamos ter tido uma liderança que não houve. A liderança do Bolsonaro não veio na hora que qualquer um estava disposto a aceitar a liderança de onde viesse. Ao dizer que vamos perder algumas vidas aí, não dá. A vida é o valor absoluto. Cada ser humano é um universo em absoluto. Cada vida que se perde é uma perda do tamanho do universo. Então, esse desprezo, esse menosprezo pelo valor da vida que o Trump pagou na eleição agora,
muito da derrota dele se atribui à política de negacionismo da pandemia, e eu acho que talvez alguns interpretam já essas eleições municipais como um sinal desse preço que o Bolsonaro vai pagar. Não tenho tanta certeza, porque a eleição municipal é um pouco diferente de eleição majoritária nível nacional, mas é bem possível que já esteja colhendo frutos de um negacionismo e de uma falta de compaixão mesmo, de solidariedade, que tem que mover um homem público. Olha, para não ficar, eu já vou encerrar a entrevista porque o Bial tem agenda, mas para não ficar entre o Bolsonaro e o Trump, você pega um exemplo que até outro dia era um exemplo de social-democracia super avançada, é um país pequeno e por isso mais fácil de ser administrado, mas não interessa o tamanho, interessa o gesto. O governo sueco, por exemplo, não tomou nenhuma atitude em relação à pandemia, a não se avisar. Tem um bicho diferente aí, tome cuidado. E tomou algumas providências muito tênues. Matou 10 vezes mais que a Noruega, que fica ali do ladinho, matou 5 vezes mais que a Dinamarca, que fica separada da Suécia por uma ponte, matou não sei quantas vezes mais que a Islândia, matou muito mais do que em qualquer país escandinavo, essa atitude do governo sueco, que era um governo tomado como exemplo para o mundo, né? E que simplesmente não tomou atitude nenhuma perante a doença, e que hoje reconhece que pagando isso, porque quebrou igual aos outros e matou 10, 5, 6 vezes mais, o governo sueco voltou atrás e começou a restringir as atividades, porque a única forma de você restringir as atividades é a única forma de você impedir a transmissão da doença até que venha a vacina e o remédio. Pedro, foi um prazer falar contigo. O Pedro, para quem não conhece, é um sujeito extremamente generoso, além de muito culto, muito capaz e, repito, um dos grandes jornalistas que eu tenho respeito pelo que ele faz, é um grande entrevistador, foi um dos melhores repórteres que eu já vi na minha vida. E é um cara que, só para definir o Pedro, eu estava em Santa Catarina com a minha mulher, dele com a esposa dele, e eu não me lembro mais com quem, porque a minha memória está meio curta, o tempo vai passando e minha memória vai ficando meio curta, mas o Pedro foi tão generoso e tão carinhoso para comigo e com a minha mulher, que eu jamais vou esquecer aquele gesto de carinho, até fizemos uma foto juntas ali, num pier de um lugar maravilhoso desse país, e com o perdão de todos os outros países, é o país mais lindo do mundo e tem o povo mais legal do mundo. Pedro, um prazer falar contigo, que você continue essa carreira brilhante que você tem e que todos nós aplaudimos. Saúde acima de tudo, espero revê-lo brevemente, quem sabe, para tomar uma cervejinha fora da pandemia. Tá bom, Pedro? Que sonho será isso. Muito obrigado, Datena, muito obrigado por essa oportunidade de hoje, conte sempre comigo e muito obrigado por seu trabalho sempre. Continue assim, um grande abraço.